Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência às nossas aulas de sistemas digitais, hoje a gente vai falar de máquinas de estado finitos, as nossas finite state machines, certo? Então, as máquinas de estados finitos, elas são extremamente importantes na nossa construção de sistemas digitais sequenciais, tá? As nossas memórias, certo? Vocês vão trabalhar bastante com máquinas de estados quando vocês forem implementar ou descrever os circuitos de vocês em VHDL, certo? Então, antes da gente entrar da máquina de estados, né, vocês já conhecem as máquinas de estados, a gente vai falar um pouquinho do diagrama de estados. Como que a gente faz um diagrama de estados? Aqui eu trouxe um exemplo e esse circuito aqui é um circuito contador assíncrono. Tá? Ele é um circuito que vai fazer a contagem. Tá? Eu só tenho o meu pulso de clock aqui, ó, da direita. Notem que aqui a gente tem um contador utilizando flip-flops JK, né? Na aula anterior, no vídeo da aula anterior, quando a gente falou de aplicações, era um flip-flop do tipo D. Então, notem que aqui a gente tem diferença, certo? E o que acontece, tá? O flip-flop JK com as entradas aqui, ó, em 1, tá? Eis que esse asterisco aqui está querendo dizer. Entradas em 1 significa que ele vai ficar comutando o valor da saída, indo de 0 para 1 e de 1 para 0, né? E a cada a cada borda de subida de clock. Certo? Então aqui não seria nem uma borda de subida, né? Seria uma borda de descida por causa da bolinha. Certo? Ok. O que esse circuito vai fazer? Conforme o meu clock vai pulsando, ele vai chaveando aqui o meu sinal de relógio, a gente tem a saída A pulsando e trocando, né, de 1 para 0, depois de 0 para 1 e assim por diante. Tá? Ela vai fazendo esse comportamento ao longo do tempo. E esse comportamento que ela está fazendo vai fazer um pulso aqui, ó, do clock. Tá? Aqui também esse sinal de J e esse sinal de K, eles sempre vão estar ligados em 1. Tá? A gente tem a mesma condição em todos os flip-flops. O que acontece? Eles vão chavear esses flip-flops, os valores de A, B e C, de formas diferentes. Então, o A vai chavear com a metade da frequência do meu clock, o B vai chavear na metade da frequência do A e o C vai chavear na metade da frequência do B. E assim por diante, tá? Se eu tivesse mais flip-flops aqui. Então, a gente tem aqui as nossas saídas, né? A nossa saída C, B e A. E aqui nessa tabela a gente tem todos os possíveis valores deles. E aí o que a gente pode considerar? Se a gente for fazer um diagrama de estados, a gente vai ter isso aqui. Ó. A gente tem o nosso estado inicial, que seria 0, 0, 0. Esse estado aqui é o nosso estado que recebe um clear, ou eu vou chamar de reset. Certo? O reset vai nos colocar nesse estado. Quais são as entradas desse nosso sistema aqui, desse nosso sistema de contagem? É somente um pulso de clock, né? O resto tudo aqui está fixado em 1. Então não é uma entrada, é um valor fixo. Então, o clock é a nossa entrada, é o nosso sinal de sensibilidade do nosso diagrama de estados, da nossa máquina de estados. Então, ó, do 0, 0, 0, o meu próximo estado seria 0, 0, 1. E o que vai fazer transicionar do 000 para o 001? É eu ter uma transição no meu clock. Então, tive um pulso de clock, pulei de estado. Tive um pulso de clock nesse outro estado aqui, eu vou para 010. Tive um outro pulso? Ah, tive. Então eu vou para 011. Tive mais um. Vou para 100. Vou para 101 e assim por diante, até eu chegar no meu 10 e aqui o meu 111 e de novo no meu 000. Isso aqui é o meu sistema de contador. Tá? Eu estou fazendo um diagrama de estados deles. O que são essas setinhas? São sinais de relógio, tá? De clock. Por exemplo, estou no estado 011, nesse meu estado aqui, e tive um pulso de clock, então logo eu vou para o meu próximo estado, que é 100, certo? Ah, mas eu queria mudar, professora. O senhor falou na aula anterior que, por exemplo, eu podia fazer um contador, aqui ele estou contando até 7, eu queria contar até 5, até aqui, ó, parar aqui. Então, se eu quisesse contar até 5, eu eliminava esse próximo estado aqui e colocaria aqui, ó, direto para o reset.
Então aqui seria a minha tabela de transição de estados. Aí essa lógica aqui, a gente teria que fazer uma lógica do meu circuito para que quando eu estivesse no 5 e eu tivesse uma borda de clock, ele fosse para o 000. Tá? Isso aqui teria que ser feito. Isso aqui a gente faz por mapa de Carnot. Tá? Vocês vão ver no próximo vídeo. Certo, ok. Então, fiz o meu diagrama de estados. Né? Então, isso aqui é o nosso diagrama de estados, que ele é extraído diretamente dessa tabela aqui. Ó. Tá? A gente tem essa tabela de contagem. Tá? Não é a nossa tabela de estados, mas é a nossa tabela de valores, que está fazendo a contagem. E aqui o nosso diagrama de estados. Ok. E agora a gente vai falar de umas definiçõezinhas importantes. E, por exemplo, uma máquina de estados finitos, ou um autômato finito, vocês devem saber das outras disciplinas que vocês tiveram, é uma modelagem de um comportamento composto por estados, transições e ações. Tá? Um estado, ele armazena informações sobre o passado, certo? Uma transição indica uma mudança de estado e é descrita por uma condição que precisa ser realizada para que a transição ocorra. Então, aqui no nosso exemplo, a nossa condição para a nossa troca de estado é uma borda de clock. E ela é definida pela seta, né? Ok. Uma ação é a descrição de uma atividade que deve ser realizada em determinado momento. Ou seja, cada estado desse aqui, ele estaria nos dizendo o que o nosso circuito ele tem que fazer. Por exemplo, esse estágio aqui, ó, da nossa contagem, por exemplo, eu poderia estar controlando um circuito que seria um decodificador de 7 segmentos. Né? Um decodificador para 7 segmentos. Então, ele ia passar um valor, né? Ele ia passar um valor aqui, nesse estado, e ia dizer que tem que mostrar um número lá no nosso display de 7 segmentos. Por exemplo, aqui é 2, então o nosso display de 7 segmentos estaria mostrando um 2, assim, ó, nesse estado. E aí, quando eu trocasse o estado, de repente, para o 3, aí o display de 7 segmentos ia ter que trocar toda aquela lógica, e aí ele estaria mostrando um 3. Horrível esse 3, né? Seria um 3 aqui, tá? Ok. E assim por diante. Então, é isso que a gente está definindo nesses estados. Certo? Ok. Uma máquina de estados, ela é um sistema sequencial. Então, aqui é importante, é um sistema sequencial. Ou seja, a máquina de estados que vocês viram lá em autômatos, ela nada mais é do que um sistema sequencial que pode ser implementado com flip-flops. Olha que legal, né? Então, agora vocês estão vendo para que vocês viram aquilo. Né? Para que a gente viu, então, autômatos? Para que a gente viu toda aquela parte de linguagens formais? Então, a parte de sistema sequencial ela é muito ligada a autômatos. Tá? O número de estados que a gente tem na nossa máquina, ele tem que ser finito. Né? A gente não pode ter um número de estados infinito, porque a gente não tem uma máquina. As entradas e saídas, elas são consideradas em instantes de tempo discretos, ou seja, a gente tem intervalos de tempo, que são definidos por pulsos de um sinal de sincronização chamado clock. Ou seja, as entradas e saídas elas são consideradas em tempos distintos do meu circuito, que é quando eu tenho um pulso de relógio. Então isso aqui é o que controla a nossa máquina de estados, o relógio. Aqui a gente tem representação de máquinas de estados, tá? A tabela de transição, essa aqui, e o nosso diagrama de estados, que foi o que vocês viram ali no que eu desenhei, né? Óbvio que esse aqui tem muito mais coisas, tá? Esse aqui ele está mostrando tanto que se eu tiver no estado 0 e eu tiver uma mudança na minha, se eu tiver uma entrada B, a minha saída é Q e eu vou para o estado 2. Tá? Assim, por exemplo, se eu tiver no mesmo estado 0 e eu tiver uma entrada a minha saída é P e eu vou para o estado 1, eu troco de estado. Tá? E isso aqui está sendo descrito nessa tabela de transição, que, ou seja, se eu estiver no meu estado 0 e eu tiver um A, eu vou para o estado 1 e a minha saída é P. Se eu tiver um B, eu vou para o estado 2 e a minha saída é Q. E assim por diante, tá? Então essa tabela de transição, ela está explicando essa equação aqui, ó, que é o meu S, a minha função S de T mais 1, ou seja, o próximo estado, e a minha saída Z, Z de T. Aqui o exemplo está de uma descrição de uma máquina de estados finitas. Eu tenho uma entrada que pertence a x de t, né, que contém A e B, uma saída Z, que contém o sinal P e o Q, um estado S, um S de t, que vai conter S0, S1 e S2, e um estado inicial, né, um S0, que é o S0. Certo?
Então, as funções de transição de estado e saída, elas são descritas aqui, né? Com o meu diagrama de estados, esse aqui, e a minha tabela de transição, que a gente tem aqui. Certo? Então, até aqui, tudo tranquilo. Tá? Isso aqui vocês já devem ter visto bastante em linguagens formais, mas é bom que vocês entendam, tá? E relembrem essas funções. Aqui o exemplo de uma descrição de uma máquina de estados finitos, aqui como o nosso diagrama de estados, aqui a nossa tabela de transição e o nosso conjunto de entradas, tá? Então o estado ST, o estado inicial, tudo bonitinho. Então aqui, ó, o nosso estado atual, se eu tiver em S0 e tiver um A, eu fico em S0. Se eu tiver em S0 e a minha entrada for B, eu tenho S1. Se eu tenho S0 e a minha entrada for C, eu vou para o S1. E, enquanto eu estiver no meu estado atual, eu estou produzindo essa saída aqui. Da mesma forma, se eu tiver o meu S1 e eu tiver uma entrada A no meu estado S1, eu vou para S2. Se eu tiver uma entrada B em S1, eu vou para S0. Se eu tiver uma entrada C em S1, eu fico em S1. E a minha saída é 1. Tá? Então, isso a gente pode observar aqui, ó, que o nosso sinal de saída ele está vinculado ao estado que a gente está. Certo? Então, aqui já tem uma diferença, né? Então, por exemplo, eu vou produzir uma saída 0 enquanto eu permanecer no estado 0. Eu vou ter uma saída 1 enquanto eu estiver no meu estado 1. E assim por diante, tá? Assim, a mesma coisa para o S3 e o S2, é o mesmo comportamento. Nessa daqui que a gente estava vendo, a nossa saída ela é descrita por uma combinação do estado e da entrada, né? Por exemplo, o S0, se eu tiver um B, eu tenho a saída Q. Mas no mesmo S0, se eu tiver um A, eu tenho a saída P. Então notem que a gente tem uma diferença, né? E a saída está definida na minha transição, não no meu estado. Tá? Vocês vão ver que isso tem uma diferença nas máquinas de estado. Então, para esse exemplo aqui, ó, a gente tem esse exemplo aqui bonitinho, 4 estados, estado A, B, C e D. Aqui os nossos valores, né, da saída Y e a nossa entrada. Então notem que isso aqui é uma máquina de estados que ela tem uma entrada, né, a entrada X, tenho 4 estados possíveis e a minha saída Y. E aqui um exercício para construir a tabela de transição de estado. Então é aquela tabelinha, essa aqui que a gente tem. Então vamos lá, vamos construir ela junto, né? Então a gente tem, ó, o nosso estado atual, tá? E o meu estado atual são 4, né? A, B, C e D. Então aqui, ó, A, B, C e D. Ok, está aqui os meus 4 estados. Vamos ver aqui, ó. Meu estado atual, aqui eu vou ter a entrada, né? E eu também tenho que ter a minha saída. Pronto. Então, a minha entrada, quantos bits de entrada eu tenho? Quantos sinais de entrada eu tenho? Bom, eu tenho 4 estados, uma saída Y e uma entrada X, certo? Então, ok, eu tenho uma entrada X. Então, eu tenho a condição de x igual a 0 e a condição de x igual a 1. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui embaixo eu vou colocar só mais uma descrição, tá? Que seria um don't care. Tá? Porque o meu reset, só para a gente colocar o sinal de reset, ele está me mandando para o estado A. Esse reset ele é assíncrono, né? Vocês lembram lá das aulas anteriores, ele é um sinal assíncrono na minha máquina. Ou seja, se eu tiver um reset, não interessa o meu estado atual, o meu próximo estado vai ser o estado A. Tá? Então eu vou colocar aqui. E a minha saída vai ser a saída definida pelo A, né? No caso, né? Não, aqui vamos deixar assim, vamos deixar 0. Por enquanto. Ok. Meu estado A, a minha saída é 0. Por que a saída é 0? Bom, está descrito aqui, ó, y é 0. Meu estado B, a saída é 0 também. Então, aqui a saída é 0. Meu estado C, a saída também é 0. Aqui. E o meu estado D, y é igual a 1. Ok. 1. Então, vamos lá, né? Vamos ver agora o que acontece. Se eu estiver no estado A e o meu x for 0, eu tenho esse loop aqui. Ó. Esse loop indica que o meu estado continua em 0. Meu estado continua em 0, não, desculpem, né? Meu estado continua A, né? Porque eu não saí dele. Se o meu x for 1, eu estou indo para o B. Então, o meu próximo estado é o B. O B a gente faz a mesma coisa. Se eu tiver um x igual a 0, eu volto para o A.
Então, A. Se eu tiver um x igual a 1, o meu B aqui, ó, tem uma setinha que está levando para C. No C, se eu tiver 0, eu vou para o A. Se eu tiver 1, eu vou para o D. Ok. Então, se eu tiver 0, eu vou para o A. Se eu tiver 1, eu vou para o D. E no meu estado D, se eu tiver 0, eu vou para o A. Se eu tiver 1, eu fico nele, né? Eu fico nesse estado. Então, aqui é A e aqui é D. Então, a gente tem a nossa tabelinha. Então, esse aqui é o estado atual. Essa tabela aqui, ó, dessa parte aqui, representa o meu próximo estado. Ou seja, para onde que eu vou, dado as condições da minha saída. Da minha saída não, desculpe, né? Da minha entrada. E aqui é a minha saída. Então, aqui a gente tem as condições normais, né? E essa parte de baixo aqui seria quando eu tiver o meu reset, né? Então, aqui é quando eu tiver o reset. Ou seja, não interessa que estado eu estou, meu estado atual, se eu tiver um reset, eu vou para o A. E a minha saída fica em 0. Ok. E essas são as condições da minha tabela de transição de dados. Notem que eu tenho aqui ó, exatamente igual, né? Então, a entrada, o meu estado, quando eu tiver a entrada para onde ele vai, e as minhas saídas. Que é o que a gente tem aqui. Ok? Então, a gente construiu para esse diagrama de transição de estados a nossa tabela de transição de estados. E aí está feito. Está pronto. Aqui a gente sabe que ele vai funcionar da forma que a gente quer. Só que aí vocês pensem, né? Como é que a gente vai converter isso aqui para um circuito? Como é que a gente vai fazer um circuito para isso? Esses estados, a chave está nesses estados aqui. Ó. Eu tenho 4 estados possíveis e eu tenho que representar esses estados com sequências de bits. Então, são valores binários. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o A ele equivale a 0, 0, o B ele equivale a 0, 1, o C equivale a 1, 0 e o D equivale a 1, 1. Pronto. Eu tenho 4 estados, eu preciso de 2 bits para representar cada um. Né? E aqui a gente substituiria. Né? Em vez do A, eu coloco 0, 0. Em vez do B, eu coloco 0, 1. E assim a gente cria essas tabelas. Tá? E aí vocês vão ver no próximo vídeo como é que a gente trabalha com elas para construir a nossa lógica. Ok. Aqui alguns exercícios tá, para vocês praticarem. Então, eu vou deixar para vocês praticarem. A gente fez da tabela ou melhor, do diagrama para a tabela. Então, aqui a gente tem a tabela. Eu quero que vocês extraiam o diagrama. Certo? Então, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer. É fácil tá, de construir, vocês vão ver. Então, comecem pelo D, tá? Depois façam o A e depois façam o C. Notem que o C aqui ele é diferente, né? Mas vocês vão precisar só construir o diagrama. O diagrama é fácil de construir. Tá? São os estados de vocês. Aqui a diferença é que a minha saída é definida pela transição. Aqui é diferente, né? Aqui a saída é definida pelo estado. Então, se atentem nisso. Certo? Então, ó, 2 definidas pelo estado e um exemplo definido pela transição. Tentem fazer os diagramas. Tá? Fica de prática para vocês e vamos seguir adiante. De forma geral, a gente tem que existe um modelo simplificado, né, desse sistema digital de uma máquina de estado. Essa simplificação ela é bem simplista, tá? Ela é bem genérica, para a gente ter só uma noção de como que funciona. E o nosso sistema digital de uma máquina de estados ele é composto por 2 partes principais, né? Aqui, ó, esses quadradinhos aqui, né? Esses 2 quadradinhos brancos, retângulos, na verdade. Um é a nossa lógica combinacional e o outro a nossa lógica sequencial. Na lógica combinacional eu vou ter portas lógicas, né? Vou construir a lógica combinacional aqui cheia de portas lógicas. E na minha lógica sequencial eu vou encher de elementos de memória, encher de flip-flops, que nada mais são do que portas lógicas. Né? Então aí a gente já tem uma certa redundância. Né? Mas você sabe que para eu ter uma lógica sequencial eu preciso ter realimentação. Então a realimentação ela está aqui. Ó. Esse sinal que vem para a lógica sequencial e volta para a lógica combinacional. Tá? Então aqui que a gente tem uma realimentação nesse sistema. Na lógica sequencial a gente tem sinais de clock e reset. Tá aqui, ó. Você consegue observar eles, clock e reset. O estado atual, que é esse PR state, seria a minha entrada, ou seja, os bits são armazenados nos flip-flops no momento atual, os bits armazenados nos flip-flops. E o próximo estado, que seria o next state, seria a minha saída. São os bits a serem armazenados por eles na próxima transição, na próxima transição de relógio.
Tá? Então, o próximo estado ele é produzido dentro da lógica combinacional, que é aqui, o next state, a partir do PR state aqui, ó, do meu estado atual, certo? Então, basicamente aqui, ó, a gente vai ter um flip-flop, a gente vai ter um elemento de memória, vou dizer que isso aqui é um flip-flop, ele tem uma entrada e ele tem uma saída, tá? E aqui está o nosso clock, certo? Então, o que está dizendo aqui? A entrada no estado atual são os bits armazenados nos flip-flops. Então, o PR state é isso aqui, ó. Está aqui. É um dado que está aqui no meu flip-flop. Ele está armazenado nesse flip-flop. O flip-flop que está produzindo esse estado aqui. E aqui a gente tem o NX state, que seria o next state, né? O next state. O que acontece? Esse next aqui, ele vai ser passado vai ser armazenado no meu flip-flop quando eu tiver uma borda de subida de relógio aqui, né? Faltou o triângulozinho. Quando eu tiver uma borda, ok, meu next estado vira próximo estado. Então, aí a gente tem meio que isso aqui, ó, o PR state, ele recebe NX state. A gente tem basicamente essa descrição aqui no nosso flip-flop. E é isso que está acontecendo na prática, né? É isso aqui que vocês estão vendo. Ó. A entrada dos meus flip-flops é o next state, então é o próximo estado. São os bits a serem armazenados na próxima transição. E o próximo state é o que ele está produzindo, tá? Que é o meu estado atual. O PR state seria o meu estado atual, certo? Então é um pouquinho estranho de entender isso, de interpretar, mas eu acho que com o tempo vocês vão conseguir entender e pegar a prática. Sobre as máquinas de estados, existem duas máquinas principais, tá? As nossas duas máquinas de estado em sistemas digitais, que é a máquina de Mealy e a máquina de Moore. Duas máquinas diferentes, aqui eu estou mostrando para vocês só duas transições, dois diagramas de transição de estados diferentes. Um que a minha saída é definida no estado e o outro que a minha saída é definida na transição. Isso aqui é basicamente os modelos Mealy e Moore, tá? E a gente vai entender agora. Vamos lá. As máquinas de estados elas são classificadas de acordo com o tipo de função de saída. É isso aqui que define se ela é uma máquina Mealy ou se é uma máquina Moore. A máquina de Mealy, primeira que a gente vai falar, é um sistema sequencial cuja saída no tempo t depende do estado e da entrada no tempo t. Ou seja, a saída do meu sistema ela não depende só de uma combinação das minhas entradas. Ela depende também do estado que eu estou e da minha entrada. Eu posso estar num estado e, dependendo da minha entrada, eu fazer coisas diferentes. Tá? Que é basicamente isso aqui. Ó. Dependendo da minha entrada, eu tenho uma saída diferente e eu vou para um estado diferente. Tá? Então aqui a gente tem uma máquina Mealy. A máquina Moore, eu não preciso disso. Né? Eu estou definindo a minha saída no estado. Então, por exemplo, aqui do S0, se eu tiver um A, eu vou ficar em S0. Eu não estou mudando a saída. Se eu tiver um B ou um C, aí eu mudo o meu estado. E é esse estado aqui que produz a minha saída. Tá? Eu não preciso de mais nenhuma condição. Enquanto eu estiver aqui, eu sei qual é a saída. Tá? É basicamente essa a diferença entre elas. Então, a minha função z de t aqui, que é a minha saída da máquina de Mealy, é definida por uma função h de s de t, ou seja, dos meus estados, e das minhas entradas. E aí notem aqui o nosso diagrama, ó, a gente tem a lógica do estado seguinte, então é a lógica do próximo estado, a minha memória, né, os meus flip-flops, que são gatilhados pela borda, né, então é esse mesmo desenho aqui ó, que a gente tem. Aqui está o combinacional, aqui está o sequencial, e a nossa saída, a lógica de saída, ela é definida tanto pelo meu estado atual, né, o que está armazenado nos meus flip-flops, quanto pelas entradas do meu sistema. Então é uma combinação dos dois. Tem os dois entrando aqui na minha lógica de saída. Então aqui um exemplo, tá? É basicamente aquele diagrama de transição de estados que a gente tinha. As funções de transição de estado e de saída, a gente tem tudo isso aqui. E a minha saída ela é definida pelos meus estados. Né? Eu tenho essa definição aqui. Certo? Então, ok. Isso aqui é uma máquina de Mealy. Certo? Ou seja, a minha função de saída z ela é definida por uma função h do meu estado e das minhas entradas.
Já a máquina de Moore, ela é um sistema sequencial também, só que a saída em um tempo t, ela é definida somente pelo estado no tempo t. Ou seja, se eu estou no estado S1, a minha saída depende da saída de S1, ou seja, não tem influência nenhuma das minhas entradas. Então a minha função z, ela é simplificada, né? Minha função h é só uma função do meu estado. E aí, aqui, né, se a gente olhar o circuito resultante, a gente vai ter a lógica de estado seguinte, igual no mili, a memória de estados igual no mili, só que a minha lógica de saída agora, ela só depende do estado atual. Eu não tenho mais essa alimentação aqui, ó, que eu tinha na máquina de mili, isso aqui não existe mais. Então eu só dependo do meu estado atual para definir a minha função de lógica de saída. Tá? O sistema é tudo igual. E aqui uma representação de máquina de estado, né, da nossa máquina de Moore, que a gente tem aquele exemplo que a gente viu antes. Né? Então essa aqui é a nossa máquina de Moore, nossa tabelinha de transição de estados, tudo bonitinho, só que a nossa saída ela é definida no estado e não na transição. Certo? Como a gente pode ver aqui, se eu tenho um S0, eu tenho 0. Eu tenho S1, eu tenho 1 e assim por diante. Então, máquina de Moore que depende só do meu estado atual. Comparaçãozinha entre Mille e Moore, como a gente já viu aqui, né, nossa aula é tentar fazer uma aula meio curtinha para vocês, mas Moore, as saídas dependem apenas do estado atual, como vocês viram, e as saídas, elas apenas são escritas quando os estados variam. Ou seja, eu tenho transições de estados síncronas, ou seja, eu variei a transição de estado, e aí sim eu vou escrever a saída. No Mille, as saídas dependem de ambos, né? Tanto a minha entrada quanto o meu estado. E aí, quando a entrada muda, as saídas são atualizadas imediatamente. Então, essa é a diferença. Eu não preciso, por exemplo, o Moore, ele vai ser síncrono. Então, pode acontecer de eu chegar numa condição num determinado estado. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó, no diagrama de tempo. Eu tenho T0, T1, T2. Eu tive um comportamento aqui que eu observei, tive um comportamento aqui que eu observei, mas T1 já estabeleceu uma condição para eu ter, por exemplo, um flag aqui, né, na minha máquina de estado. Aqui eu deveria ter 1. Só que a minha máquina de Moore, ela só vai transicionar de novo no meu próximo ciclo de clock. Ou seja, o 1 que devia vir aqui, ele vai vir em T2. Então está aqui o 1 e aqui eu não vou ter nada. Tá? Ou seja, veio num estado depois. No Mille, como eu dependo das entradas e do meu estado, eu vou ter o meu estado que eu estou aqui, aí as minhas condições de entrada, elas já vão meter o 1 aqui, ó. Vão colocar esse 1 nesse estado. Notem a diferença, né? Então eu tive uma variação, uma transição imediatamente do meu estado, sem depender da parte da entrada síncrona. Então vocês vão ver na maioria das vezes muito mais máquinas Moore do que máquinas Mille. Certo? Então aqui eu não preciso esperar por clock. Ah, mas professor, dá para fazer as duas no mesmo problema? Dá para fazer as duas. Só que é mais difícil de pensar, né? Porque vocês precisam pensar de formas diferentes para fazer elas. Vocês precisam de sistemas diferentes para fazer elas. E aqui a gente vai mostrar, tá? Um exercício 1 para vocês. Então aqui a gente tem a nossa tabela de transição de estados. Nossa tabela de tempo aqui, né? Nosso diagrama de tempo. E o exercício diz o seguinte: considere uma aplicação para controle de um sistema de temperatura. Um sensor W, tá, que é a nossa entrada, ou seja, o valor do sensor ele vai ser a entrada do nosso sistema, indica quando o sistema está com temperatura acima do limite desejado. Ou seja, temperatura acima do limite desejado, aquele sensor é tipo um flag. É um bit de sinal ali, de um flagzinho. Ou seja, se ele tiver 1, significa que eu tenho uma temperatura acima num instante de tempo t. Se o sensor indicar por pelo menos 2 medidas de tempo consecutivas, um sinal Z deve ser acionado para estabilizar a temperatura. Ou seja, a gente está criando uma máquina de estados, a gente tem que criar uma máquina de estados que leia um sinal de um sensor durante o tempo e nos diga e interfira nesse sistema quando a gente tiver dois tempos seguidos, um sinal 1 na entrada, que significa que aquele sistema está com uma temperatura elevada. A temperatura está acima do limite. Aí pensem aqui, ó, que sistema que seria isso, professor? Pensem num sistema simples de um aquário, por exemplo. Eu estou fazendo uma criação de tilápia num aquário, e essa tilápia, eu estou chutando, tá? Porque eu não sei.
essa tilápia, a temperatura ideal dela é 25 graus. Se essa temperatura subir de 25 graus, pô, eu tenho que acionar algum sistema nesse aquário para reduzir essa temperatura. Por exemplo, se eu chegar em 27 graus, bom, eu estou acima. Então, esse W aqui, ele vai gerar um valor 1. Aí, num tempo depois, ele vai verificar de novo. Ah, ele ainda está 27, então ele gera 1 de novo. Ou seja, a temperatura ficou alta por 2 tempos consecutivos, a gente precisa acionar um sistema para voltar para os 25 graus. Né? Pode ser um sistema de uma bomba hidráulica para mexer aquela água lá, para fazer a temperatura baixar. Né? Um sistema de resfriamento, não sei. Tá? Algum sistema de resfriamento de água. Então, para isso, a gente precisa de uma máquina de estado. E aqui a gente tem a situação, né? Por exemplo, no tempo 0, meu W é 0. Tempo 1, meu W foi 1. Tempo 2, 0. Tempo 3, 1. Tempo 4, 1. Opa, aqui eu tenho dois 1s. Qual é a minha saída Z esperada? Bom, aqui é 0, 0, 0, 0, 0. Aqui eu tenho essa condição. E notem que aqui ó, eu tive 1 e 1. No meu próximo estado, eu tenho que acender o flag, aquele meu Z, eu preciso acionar aquele circuito para resfriar o meu tanque, tá? Vamos pensar assim, vamos pensar que é um tanque. Para resfriar esse tanque. E aí, ele precisa acionar no tempo 5. Né? Aí no tempo 6, olha que legal, no tempo 6, a minha entrada é 1, mas eu tive um 0 aqui no meu tempo 5. Então aqui ele já transicionou, provavelmente voltou para o 0. Então, ó, no tempo 6 ele leu 1, tempo 7 ele leu 1 de novo, ó, 2 1 seguidos. Então no meu tempo 8, ele vai para 1. No meu tempo 9, ele teve 2 1 de novo, o T7 e o T8. Então a minha saída tem que ser 1 aqui. Se eu tivesse mais um 0 aqui, ou tanto faz o que eu tivesse aqui, vamos botar um 0, né? Dizer que esse aqui é o T10. A minha saída, ó, notem, eu tive 1 e 1, produziu esse 1. 1 e 0, a minha saída aqui seria 0. Tá? E assim por diante ele seguiria o sistema. Isso aqui é uma máquina Moore, porque ela é uma máquina síncrona. Né? A gente consegue verificar que ela é síncrona, porque quando eu tenho as minhas condições estabelecidas, aqui ó, T3 e o T4, eu só vou agir no tempo 5. Ou seja, isso indica um comportamento síncrono. Isso é uma máquina Moore. Tá? E o exercício 2 é o mesmo problema, só que a minha saída Z, ela age imediatamente. Tá? Aqui, ó, o meu W continua o mesmo, tá? Eu reaproveitei aqueles valores. Só que o meu Z, ele vai agir imediatamente. Ó. Eu tive um 1, ok, tive um 1. Quando eu tive o segundo, opa, se eu tive o segundo, eu já vou agir aqui já. Então aqui já muda a minha saída W. Aí aqui eu tive o 0, ó, eu já mudei direto a saída. Então, e assim por diante. Ó, a gente sempre muda. Ó, aqui o meu segundo 1 consecutivo, meu segundo 1 consecutivo. E aqui a gente tem onde vai agir esse sinal Z. Certo? E aqui no T9, por exemplo, ó, também. Tive dois 1s, mas aqui eu tenho o 1 e o 0. Né? Então, eu já considerando tanto a entrada, né, a entrada anterior aqui, que vai produzir esse valor, quanto esse sinal aqui. No nosso Moore, ele não considera esse aqui. Ó. Essa entrada aqui ela não é considerada. Então, aqui a gente tem a diferença. Então, essa aqui é uma máquina Mealy. Certo? Ah, professor, como que a gente constrói isso? Ah, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Tá? Então, eu quero que vocês pensem como que a gente vai construir esse sistema. E aí, no próximo vídeo, a gente constrói ele junto. Certo? Então, nossa aula finaliza por aqui. Tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.